Bem-vindo, você está no canal Aprendendo Matemática com o professor Roberto e vamos estar trazendo uma série de questões a respeito de matemática básica, visando alcançar um público de iniciantes, visando alcançar um grupo de pessoas que não dominam as informações sobre matemática, e nós vamos estar trazendo algumas questões, tá certo, de nível básico, a fim de que você que tem dificuldade com a disciplina possa se desenvolver melhor. Então, em nosso primeiro vídeo, nós iremos trabalhar equação de primeiro grau. Exemplo de número 1. No exemplo de número 1, nós iremos escolher algumas questões básicas. Eu quero que você aprenda do zero até ao máximo que você puder conseguir de informações. Por exemplo, exemplo 1, nós vamos pegar o x menos 2 igual a 8. Observe, x menos 2 igual a 8. Tudo que está antes da igualdade, né, o que está para cá, nós temos a igualdade, e o que está antes, o x menos 2, eu chamo de primeiro membro. O que está depois da igualdade, que é o 8, eu chamo de segundo membro. E como é que nós vamos resolver uma questão como essa? É mais ou menos assim. Se troca de membro, troca de sinal. Trocou de membro, trocou de sinal. Por exemplo, vamos observar. Esse x, que é o que nós queremos, ele está bem aqui. Esse igual vai ser esse bem aqui. O 8 permanece, não troca de sinal porque não trocou de membro. Agora, o menos 2 que está no primeiro membro, ele vai passar para o segundo membro com um sinal contrário. Ou seja, se ele está menos, ele vai passar mais. E aí, como solução, nós temos x igual 8 mais 2, x igual a 10. E aqui seria a solução do nosso exemplo de número 1. Vamos observar que ainda dentro do mesmo nível de resolução, nós vamos responder um exemplo de número 2, bem aqui, dentro do mesmo nível. Imagina que você tem a seguinte situação: x menos 5 igual a 10. Por exemplo, x menos 5 igual a 10. Lembrando que tudo que está antes da igualdade é primeiro membro. O que está depois da igualdade é segundo membro. Por exemplo, x menos 5 eu chamo de primeiro membro. 10 eu chamo de segundo membro. Se troca de membro, vai trocar de sinal. Esse x vai permanecer. O igual também permanece. O 10 também permanece. Agora, o 5 que está negativo vai passar para cá, o segundo membro positivo. E quando você adiciona 10 mais 5, nós temos 15. E aqui está a solução do nosso segundo exemplo. X igual a 15. Aí vamos lá. Vamos utilizar ainda um terceiro exemplo, tá certo? Dentro do mesmo nível de questões. Exemplo 3, para que você possa compreender, né, e entender essa aula. Você tem agora x menos 3 igual a 15. Por exemplo, x menos 3 igual a 15. Observe que esse x é esse aqui. Normal, igual, permanece. O 15 também permanece. Você tem menos 3, ou 3 negativo, vai passar para o segundo membro positivo. Aí x vai ser igual 15 mais 3, você vai ter 18. Então, aqui está a terceira solução de um terceiro exemplo. Agora, alterando esse sinal de menos aí no meio, vamos imaginar agora que eu tenho o exemplo de número 4. No exemplo de número 4, eu vou ter agora o x mais 6, vamos colocar aqui, igual a 10. Perceba que no exemplo 1,
exemplo 2 e exemplo 3, eu trabalhei o sinal de menos. X menos alguma coisa. X menos 2, x menos 5 e x menos 3. Agora, eu estou trabalhando x mais 6 igual a 10. A situação vai ser a mesma. O x é esse, o igual permanece, o 10 permanece, o que está mais vai passar menos. Observe. No primeiro exemplo estava menos, passou mais. Segundo exemplo estava menos, passou mais. Terceiro exemplo estava menos, passou mais. Quarto exemplo, está mais, vai passar menos. Com operações inversas. E aí você vai ter que x é igual a 10 menos 6, 4. Aqui está a solução do nosso quarto exemplo. Em um quinto exemplo, ainda dentro da mesma situação, do mesmo nível de exercício, imagine que você tem agora x mais 10 igual a 15. X mais 10 igual a 15. A mesma situação. Observa. Estava mais, passou menos. E aí você vai ter agora x igual a 15. Está mais, passa menos. No caso, menos 10. E aí você vai ter como solução x igual 15 menos 10. Você vai ter 5 positivo. Então, para um terceiro exemplo, para terminar de completar aqui a nossa aula e para concluir no exemplo de número 6, nós temos a seguinte situação. X mais 2 igual a 8. Segue-se a mesma coisa, certo? O mesmo raciocínio do exemplo 4, exemplo 5, agora o exemplo 6. Esse x permanece, o igual também, o 8 também. Tá, mais 2, vai passar para cá, menos 2. Então, x igual a 8 menos 2, 6. Então, encontramos como solução 6. Então, para esse primeiro momento, tá certo? Nós estamos encerrando. Peço a você que você deixe o like no canal, se inscreva e também comente. Tá? Deus abençoe a tua vida e até o próximo vídeo.